Olá, meus amigos e minhas amigas, fãs do rádio, vocês que são apaixonados, como eu sou, por esse querido amigo centenário, que sempre nos proporciona bons momentos, apesar das notícias às vezes tristes, das informações não muito agradáveis, mas é sobre ele que nós vamos falar, e hoje, com grande alegria, trazendo um velho companheiro. Eu digo isso porque já trabalhamos juntos, mas eu já era fã dele de outras emissoras, antes de eu ir para a determinada emissora onde eu trabalhei com ele. Então, antes de quaisquer outras delongas, como diria o nosso querido Salomão Esper, vamos chamar aqui para o palco o consagrado, e eu estou com saudade dele, porque faz tempo que eu não o vejo e não ouço. Vem para cá, José Nelo Marques. Tudo bem, Luiz Fernando Malhoca, prazer imenso estar com você e, mais ainda, honrado por participar desta série. Me sinto mesmo honrado em estar dentro desse time maravilhoso que você está formando. Sem dúvida nenhuma, você não poderia deixar de ser escalado. O problema é que, como nós temos muitos astros e estrelas, aliás, mais astros do que estrelas, eu gostaria que fosse equilibrado, mas as moças não comparecem muito, por várias razões, mas não vêm ao caso. O que nós vamos querer saber a partir de agora é o menino de Garça. Quando é que ele se descobriu um futuro locutor de rádio? Olha, foi lá, tudo começou lá no final dos anos 60, quase entrando em 1970. Eu estudava no ginásio e um amigo, tinha um companheiro muito ligado, era um amigo, jogávamos bola junto, tínhamos a mesma idade. E ele, de repente, chega um dia no colégio e fala o seguinte, colégio público, hein, no interior, fala o seguinte, vou começar a trabalhar na rádio. Eu, o quê? O que é isso? Nem me toquei. Falou, na rádio. Era uma rádio só, a Rádio Clube de Garça, era a única na cidade. Vou começar a trabalhar como locutor. Falei, legal, tal. E aí começou, eu comecei a ouvir, me empolguei, né? E dei um toque nele. Eu falei, vê se tem alguma coisinha lá para eu fazer também. Estou precisando trabalhar. Trabalhava, às vezes, na fazenda onde meu tio era o administrador, né? Mas eu queria algo fixo. Aí ele me arrumou como sonoplasta. Eu falei, o que é isso? Né? Sonoplasta. E fui para a rádio sem saber absolutamente nada. Comecei a frequentar a rádio, ainda sem nenhum registro, né? Mas já sendo ensinado como colar uma agulha no vinil que estava no prato, como abrir um microfone, enfim, aquelas mesas analógicas antigas que você conheceu bem. E fiquei ali uns 3 meses na mesa. Já estava até começando a dar um showzinho particular, quando, em determinado momento, o gerente chegou e falou, vem cá, faz um teste aqui de locução comercial. Era um enorme caderno desse tamanho, você ia virando as páginas e ia lendo os comerciais. Acabei indo bem, comecei a fazer comerciais e depois fui para reportagem esportiva, inclusive, aliás, no interior, você faz reportagem de tudo, né? Você vai da narração do enterro até o clássico regional no futebol. E a partir daí fui deslocado para estúdio, comecei a apresentar programas e aí foi embora a carreira. Bom, é curioso porque eu gosto de perguntar sempre isso, logo no começo, porque a gente já começa a perceber o desenvolvimento de cada colega, de cada profissional, que não é só a voz, né? Esta série que nós estamos fazendo agora, Vozes do Brasil, ela tem mais a ver com as pessoas de microfone, mas também o conteúdo é importante. Então, esse adestramento que o rádio cria
nas pessoas faz com que ela fique capaz de fazer qualquer coisa. Por isso, pessoas do rádio que vão ou foram para a televisão têm uma facilidade de improviso que os nativos da TV não têm, concorda? Sem dúvida, concordo plenamente. Os nativos da TV continuam hoje sem saber dar boa tarde sem o teleprompter. Aliás, eu vou aproveitar o gancho. O Salomão Esper, que é nosso comum amigo, tem comentado... Meu ídolo. Nosso, e de muitos. Ele tem comentado com frequência que agora inventaram um negócio chamado Boa Tarde para Você. Então é bom dia para você, boa noite para você. Ele falou, se não for para você, para quem é? Então é curioso que as pessoas pegam determinados motes e saem por aí. Bom, estamos falando do multifacetado garoto que está fazendo experiências entre a técnica de som, a sonoplastia, que é do outro lado do aquário, e também com o microfone, que começa pela locução comercial, em geral, gravada num outro estúdio, ou ao vivo dentro do estúdio principal em que se faz o programa. E o desenvolvimento? E daí para frente? Pois é, só um registro. Todos os comerciais eram ao vivo, porque em Garça, cidade de 45 mil habitantes, não dava para você gravar o acetato, mandar para São Paulo, voltar. Então, era tudo ao vivo mesmo, né? No meio do programa, você ia virando as páginas. Bom, aí fiquei 3 anos na Rádio Clube de Garça, fazendo de tudo, né? Fazendo reportagem, apresentando programas, enfim, tudo. E aí, um amigo que trabalhava em Marília, na Verinha, foi fazer um jogo em Garça e acabamos conversando. Ele me conhecia, sabia que estava fazendo rádio. Falou, você não gostaria de trabalhar na Verinha? Gostaria de estar com a gente lá, tal? Eu falei, quem sabe, né? Eu estou, claro, eu tenho interesse, mas nem imaginava sair da minha cidade e ir para Marília, mesmo sendo a 30 quilômetros de distância. Esse amigo era Osmar Santos. E aí, quando eu resolvi topar a parada, o Osmar veio para São Paulo, para a Jovem Pan. E aí, eu fui contratado pela Rádio Veracruz de Marília, a Verinha, para trabalhar como plantão, fazer a mesma coisa, plantão esportivo, reportagem de campo, apresentava programa. E aí, o narrador titular era Oswaldo Maciel, que está aí hoje na Transamérica, se não me engano. Fiquei pouco tempo em Marília, na Verinha, 6 meses apenas. Quando vim para São Paulo, a convite do Zancopé Simões, que é meu conterrâneo, é de Garça também, ele trabalhava na Record, na Avenida Miruna. Um dia nos cruzamos. Falei, e aí, Zanto, como é que tá? Aparece lá, quem sabe, né, dá certo. Eu apareci no segundo dia que eu estava lá na Miruna. Ele me apresentou o Fernando Vieira de Mello, que era o diretor da Jovem Pan, da Rádio Pan-Americana, e eu, naquele momento, encontrei o Osmar Santos. Osmar, tudo bem? E aí o Osmar, Fernando, tá na hora, traz o garoto aí. E aí acabei na Rádio Pan-Americana, lá em 1973. Isso é importante, até a fixação do momento em que isso ocorreu, para que a gente possa ir entendendo o desenvolvimento. Aliás, com tantas indicações e referências positivas, não tinha por que não. Você, em São Paulo, entra na Rádio Jovem Pan, que na época ainda era a Rádio Pan-Americana São Paulo S.A., a emissora dos esportes, ou qualquer coisa assim, não me lembro exatamente o slogan. O que é que você foi fazer de cara lá? Bom, de cara me colocaram para fazer da meia-noite às 4 da manhã, só para dar a hora certa. A apresentadora era Elvira Samara, uma voz maravilhosa. Ela entrava e eu só entrava falando o seguinte, a cada 2, 3 músicas. Varig é dona da noite.
2h15 da manhã. E aí fui durante uns 3, 4 meses, 6 meses até, e depois me deslocaram para setorista da Polícia Militar do Estado de São Paulo, lá na região, no centro da cidade, no quartel da PM. E lá eu comecei a ter contatos maravilhosos, né? Eu chegava sempre 5h30 da manhã, o Jornal da Jovem Pan, para fazer o Jornal da Jovem Pan, e lá estava o Ronaldo Pantera, pela Record, Beija-Flor, pela Bandeirantes, e aí ficávamos lá, e a partir daí eu desenvolvi a minha carreira, saí da reportagem policial, fiz um pouco de setorista na política, no Palácio dos Bandeirantes e na Assembleia Legislativa, e daí para frente eu fui durante 14 anos na Jovem Pan. É uma longa estrada. Aliás, a Jovem Pan tem isso, né? Ou você fica muito tempo, ou o pavio curto não permite, de um dos lados, não permite que a longevidade se estabeleça. É verdade. Bom, quando você saiu da PAN, você foi convidado, você achou que já tinha feito tudo? Porque às vezes é isso, né? A gente já chegou a um ponto e falou, não tem mais o que fazer aqui. Eu não tenho horário, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ou tenho e já acabou o que eu tinha que fazer, e a minha missão agora é mudar de local. Como é que você mudou, se transferiu para o Morumbi? Vale a pena registrar que na Jovem Pan eu participei de grandes coberturas, né? Eu tenho na memória aqui coberturas maravilhosas, só para citar algumas. Nas tragédias, o edifício Joelma, o incêndio do Grande Avenida, acompanhei momentos tristes da música brasileira, como a morte de Elis Regina. Nós transmitimos, eu e o Zusa Homem de Melo, dentro de uma Brasília, viatura Brasília, do Teatro Brigadeiro até o cemitério no Morumbi, falando do cortejo que ia passando pelas ruas de São Paulo de Elis Regina. Fiz outros grandes eventos funerários, se é que a gente pode chamar assim, né, de artistas políticos. Fiz posses de presidentes da República. Fui correspondente da Voz da América durante muitos anos, durante 18 anos, fui correspondente da Voz da América. E aí, determinado dia, eu encontro na rua o Pedro Luiz Ronco, grande figura, Ronco, que hoje está ainda na FM da Band. Ele falou, e aí, como é que você está? Eu falei, tudo bem, vamos aí tocando. Ele falou, pô, sabe quem gosta muito de você? Eu falei, não, quem é? O Zé Paulo. O Zé Paulo te adora. E ele quer trazer você para Bandeirantes. Você acha que ele consegue isso? Tem papo ou não? Eu falei, claro, tudo tem, tudo é conversar, né? E aí, alguns dias depois, eu recebo um telefonema do Caion Gadia, que era o diretor artístico da Bandeirantes. Zé, podemos almoçar, tal, e almoçamos aqui no Profeta de Moema, e acabamos fechando. Né? Eu nem imaginava. Acabamos fechando e daí eu fui para Bandeirantes. Caion, de saudosa memória, grande amigo, grande profissional. E aí para frente, na Bandeirantes, como é que foi sua vida lá? Bom, na Bandeirantes foi muito legal, eu também fiz grandes coberturas. A primeira, aliás, foi a posse do primeiro governador eleito de forma direta em São Paulo, Franco Montoro, lá em 1983, ai meu Deus, acho que é 83. E participei de outras grandes coberturas, né? Eleições municipais, estaduais, de presidente da República, apresentei grandes programas, e para suceder o Caion, veio um cara maravilhoso, que foi meu diretor também artístico na Bandeirantes, chamado Luiz Fernando Malhoca, com quem tive grandes papos nas coberturas, né, na preparação das coberturas,
na realização dos eventos. E, enfim, daí para frente, meu amigo, passei a fazer TV na TV Bandeirantes, isso mais adiante na carreira. Enfim, fui fazendo as coisas aí. O mesmo processo que ocorreu na Jovem Pan ocorreu na Bandeirantes. Eu quero crer, eu vou falar um pouco como ouvinte, quando você estava na PAN, eu não era muito ouvinte, porque eu já estava na concorrência, e tem horas que você não consegue, você não dá conta de ouvir não só a sua emissora, como as demais e tal. Uma outra vez você faz pontuação e dá uma checada para ver o que mudou, o que está acontecendo na concorrência, mas eu acho que a sua marca no Morumbi, nos 840 da RB, depois nos 90,1 da nossa VIP FM, que retransmite a Rádio Bandeirantes em frequência modulada, eu acho que foi indelével. Eu acho que a marca que você teve não sei se pela maturidade ou pelo tipo de programa que deram para você fazer, mas ali você tinha abertura, liberdade, era você por inteiro. E nas interferências do programa não eram tão grandes como na PAN. Imagino eu que essa tenha sido a grande marca. E quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei na Bandeirantes 14 anos, 14 para 15 anos. É uma vida. E essa marca só foi possível deixar por causa da casa. Você conhece bem que a casa é absolutamente plural, né? É aberta, permite opiniões divergentes. E na Bandeirantes, além de eu apresentar um programa chamado Acontece, eu comecei a apresentar o Acontece à tarde, no tempo que tinha lá Ferreira Martins, que tinha Ney Costa, enfim, tinham grandes nomes. Mas eu acho que o meu grande momento foi, durante 7 anos, conviver na mesma bancada de José Paulo de Andrade, Salomão Esper e Joelmir Berti. Joelmir um pouquinho menos. Mas com o Zé Paulo e o Salomão foram 7 anos maravilhosos de aprendizado, né? Enfim, foi um negócio fantástico, e que eu tenho hoje como o grande fato na minha vida profissional foi esse. Aliás, eu preciso te contar uma coisa. Eu saí da Bandeirantes em 1985, o Zé Paulo de Andrade estava de férias. E a casa vivia uma grande crise econômico-financeira. Você se lembra disso? E com 2 filhos pequenos para criar, quer dizer, o caboclo matuto lá, apesar de estar na capital há década, preocupado, recebi um convite para ir para a Globo. Parron, que me fez o convite, ele foi convidado para suceder o Gil Gomes na Globo e falou: eu só vou se você for comigo como escada. E era um dinheiro assim que, a hora que falaram, eu só faltei chorar, né? Que dirá assinar. E aí eu cometi o pecado, e assim, eu me penitencio por causa disso, de não avisar o Zé Paulo o que estava acontecendo. E aí ele virou comigo. Durante 2 anos, tentava falar com ele. Você conheceu o Zé Paulo, sabe como é que é. E aí, depois de algum tempo, já depois de quase 10 anos, o Luquete me convidou a voltar para Bandeirantes. E aí, tudo bem, retomamos. Zé Paulo, ele era um coração que ele não guardava mágoa, ele ficava ressentido e tal. E aí depois, né, ficou normal, ficou absolutamente normal. Fazia parte do time dele, ele se sentia atraído quando ele Sem não dúvida. sabia das coisas e ficava sabendo por terceiros, ou até no ar, o que é pior ainda.
né? É um E aí daqueles pecadilhos que você comete ao longo da vida, né? É um pecado que eu cometi e me penitencio por isso sempre. isso acontece na vida da gente. Agora, nem sempre a gente também pode, como se diz na gíria, dar com a língua nos dentes, porque, eventualmente, você abre o bico, depois do outro lado começa, nós vamos resolver aqui, vamos melhorar a sua vida. E aí fica um transcender que nem um lado nem o outro, e você pode É, até perder os dois. Então, às é vezes é melhor ficar exatamente isso. quietinho e deixar a coisa acontecer naturalmente. Você tem um lado que é, além do comunicador, além do conteúdo todo que você traz pela bagagem, por essa experiência toda, você tem um lado de educador. Se não é exatamente o educador, mas ligado à educação. Conta um pouquinho, depois nós falamos do mestre de cerimônias também, que você executa com maestria. Essa foi uma atividade que me encantou. Eu dei aula de radiojornalismo durante alguns anos na FMU, na Alcântara Machado, na Anhembi, na Casper Libero. Fui durante depois 10 anos diretor de comunicação da Uniban, Universidade Bandeirante, era diretor da TV, fizemos grandes programas. E realmente, esse é um detalhe da minha vida que foi muito importante. Hoje eu não tenho mais, acho que, paciência para enfrentar uma sala de aula. Não tenho mais, né? Realmente passou o tempo, né? Passou o tempo. Nem virtual, né? Mas foi muito importante, muito legal, um contato, né? Era um feedback constante, eu aprendia, as pessoas, os jovens aprendiam também, e foi muito legal. A experiência que a gente passa, desculpa, eu tenho que me meter no meio porque foram 30 anos também de magistério, mas aquilo que a É, gente passa, né, é o que a gente vive. É diferente do claro. livro, é diferente de um leigo, de um professor que simplesmente se formou nos bancos universitários, mas não viveu o dia a dia do rádio, né, com câmera ou sem câmera. Mudando um Uhum. pouquinho de assunto, mas dentro desse último item que nós conversamos. As empresas de educação hoje já não são mais escolas simples, estão sendo adquiridas por grandes grupos, inclusive muitos deles internacionais. Como é que você vê isso? Você é o comentarista, como é que você vê esse outro lado da educação que, de repente, deixa de ser, não vou dizer nacional, porque continua sendo nacional, mas é um outro modo de ver, é uma outra maneira de ver o negócio, a unidade de negócio que o americano traz aqui para o Brasil, e isso antes não era assim. Como diria Vicente Mateus, a faca tem dois legumes, né? Então, dos dois lados ela corta. Você tem o lado importante aí, que é, como você disse, adquirir a experiência administrativa, como os americanos, por exemplo, tocam o negócio escola, que é um negócio, né? Demorou-se muito no Brasil para que nós entendêssemos isso, né? Ainda tínhamos aquela imagem cultural de que a escola, tem até hoje, às vezes, ainda pinta isso, a escola é o centro de educação, e realmente, em alguns momentos, mas lá no primário, né? Lá no ensino fundamental. No ensino superior não é assim, mudou muito. Então, nessa área, nesse lado da faca, o corte é positivo, foi positivo. Aprender, né, como se administra o negócio educação. De outro lado, eu vejo, né, com profunda tristeza grandes marcas educacionais que foram simplesmente jogadas no lixo, né? Eu acho que a Casper Libero hoje é a principal marca jornalística do Brasil, continua sendo, e de resistência, né, no jornalismo. Vejo com muita preocupação, né, o fim de uma era formadora
de grandes jornalistas, lamentavelmente, o mundo mudou, né? E a parte do negócio engoliu a parte formadora, cultural, de raiz do ensino brasileiro. Eu vejo assim. Eu vou aproveitar até esticar um pouquinho mais, porque estamos falando de rádio, e eu li há pouco tempo que um grande empresário, um dos novos bilionários do Brasil, um nome que não era muito citado, não aparecia no ranking dos mais ricos brasileiros, que acaba de comprar, inclusive, um grupo de rádios, de emissoras de rádio, bastante conhecido, a Nova Brasil. Ele é o líder, ou pelo menos tem algumas dezenas, se não centenas, de produtos ligados à educação. Cursos, cursinhos, faculdades, universidades, etc, etc. Eu comecei a achar interessante, até vou me aprofundar um pouco mais nessa leitura para entender porque a comunicação e a educação passam, no caso específico citado, elas passam a fazer parte do mesmo patamar, vamos dizer assim. Né? Se a pessoa ia bem no ramo de educação, de repente achou que o rádio ajuda, nós temos muito mais esperança que daqui a 100 anos, não que eu esteja aqui presente para conversar com você, você estiver, você lembra um pouquinho disso que nós estamos falando, mas como será o rádio daqui para frente? Mas antes disso, eu quero saber de você essa digitalização do rádio, essa virtualização do rádio, essa colocação de câmeras dentro das emissoras de rádio. Como é que você viu essa virada, essa mudança ou essa atualização? Olha, Luiz, é o seguinte, quando surgiu, você é um conhecedor da história do rádio, quando surgiu a televisão, o que é que se dizia na época? Vai matar o rádio vai morrer. Né? Agora, eu nunca vi tanto perigo de morte para o rádio como agora, com o surgimento do tal streaming. Né? Ou a partir do momento, houve uma época, eu marquei bem, quando os carros começaram a sair sem rádio. Sem rádio no painel. Né? E qual era o grande apelo do rádio? Era o trânsito congestionado de manhã, era a audiência do rádio brigando com viaturas, com helicópteros. A partir do momento em que começaram a colocar câmeras, surgiu o streaming, né? Hoje qualquer um fala em rádio, rádio virou TV, e você não vê mais ou não ouve mais falar do carimbo, né? Por exemplo, Jovem Pan é uma marca, só que ela não fala Rádio Jovem Pan, ela fala Jovem Pan. Band, né? Não fala mais Band 840 AM, FM, não fala mais isso. Né? E as outras por aí. Ou seja, o áudio da rádio, que era o filé mignon, né? Era realmente o coração, o áudio passou a ser acessório. Hoje, se o rádio não tiver a câmera, se não tiver o site, né? Se não tiver o streaming, o podcast, não está completo, não tem audiência, não tem, enfim. Eu nunca vi tanto perigo na morte do rádio como agora, infelizmente. Eu acho curioso, você tocou numa palavra importante. Para nós ela é nova, para o americano ela já existe há algum tempo. Agora, para o jovem, o estudioso, esse que quer ainda trabalhar em rádio ou televisão, é a grande novidade do momento, podcast. E o que é o podcast para nós, né, veteranos do rádio, se não um recorte de um programa retirado, uma gravação, uma fita cassete, entre aspas, desse programa retirado do contexto e colocado à parte. Então, você quer ouvir
o Acontece do José Nelo Marques, do dia tal, vá no podcast da emissora. Aí você entra no site e ouve a mesma gravação do programa de rádio, tudo exatamente igual. Mas para a moçada, isso é uma novidade ímpar, é algo... Vou aproveitar e fazer a antítese, é supimpa de tão bom e tão novo que é. Então, às vezes eu não entendo muito, mas eu me coloco na posição em que devo estar, já aposentado, e vamos ver onde é que eles vão parar com tanta coisa. Por falar em podcast, esse nosso programa Vozes do Brasil, que hoje está conversando com o querido radialista, jornalista, professor, educador e tantas outras coisas mais, o José Nelo Marques, também é apresentado em podcast. Você pode ouvir só o nosso áudio conversando, você não vê as nossas expressões de concordar ou não, ou de achar muito estranho o que foi dito e tal, mas, de qualquer maneira, como sempre no rádio, você vai ouvir e imaginar. Falemos agora do mestre de cerimônias. Esse outro lado do apresentador, depois de apresentar televisão em bancada e tudo mais, você já perceberam, falei, esse homem é bom para fazer apresentações mais sérias, né? Não de bailinhos, como fazem os locutores de FM, mas de algo mais sério. Conta um pouco dessa sua participação. Eu fiz muito, durante muitos anos, eu fiz grandes eventos, apresentei grandes eventos, congressos educacionais, por exemplo. Eu fiz praticamente todos na década de 90, os principais em São Paulo, né? Eventos na área econômica, fiz muitos, eventos na área de qualidade. Quando começou a surgir a palavra qualidade, eu fiz muitos eventos, né, de controle de qualidade, logo no surgimento, né? Apresentei alguns eventos de formatura de faculdades, de colégios. Foi um momento muito gostoso, era uma atividade muito legal, muito bacana. Eu curti muito esses momentos, tive chance de conhecer momentos maravilhosos e aprender que o mestre de cerimônia é um dos detalhes mais importantes de um evento. Às vezes, né, isso acontece hoje ainda, né? Você vai fazer um evento e fala, bom, e o mestre de cerimônia, quem vai ser? Mestre de cerimônia tem o Luiz aqui, ele tem uma voz boa, maravilhosa, ele conhece a empresa, é nosso chefe da área de contador-chefe. Põe ele para fazer. E não imaginam essas pessoas que um mestre de cerimônia pode acabar com o evento, né? Acabar. No mínimo deslize, ele pode jogar por terra todos os esforços de um bom evento para se fazer um bom evento. Mas foi uma época muito legal, muito bacana, viu, Luiz? Bom, o que mais o Zé Nelo tem feito nos últimos tempos, que a gente não tem conhecimento direto, em termos de rádio, em termos de prefixo, até que seja algo da internet? É só na internet, né, hoje, porque rádio eu já estou fora há 7 anos, então eu tenho um site com uma rádio 24 horas dentro, www.radiosonho.com, uma programação de música instrumental e flashbacks, crio ali, né? É um pouco de diletantismo isso, né? É vontade de não perder a essência, de não perder a vontade de criar em matéria de áudio. Então, eu crio programas, Discoteca Brasileira, vou buscar lá nos anos 70, 80, os discos do lado B, aqueles que não vingaram, aqueles que fizeram sucesso por uma semana e desapareceram, é a chamada Discoteca Brasileira. Tenho também Mistérios dos Sonhos, em 2 edições diárias. Na Bagagem, que são dicas de turismo.
E tenho, principalmente, entrevistas. Semanalmente, eu converso com a psicóloga Olga Tessari sobre temas comportamentais da sociedade. Tenho um comentarista musical, Enis Alves, que também faz 2 vezes por semana comentários sobre intérpretes, trazendo as músicas. Enfim, para não perder a mão, viu, ô Luiz? Não é por... não é para ganhar dinheiro, porque não tem absolutamente nenhum dinheiro nisso. E eu faço também um pouco de assessoria de imprensa, que aí é para buscar o leite das crianças. Sem dúvida nenhuma, com o tanto de emissoras de rádio que tem por aí, né? Como você mesmo disse, hoje qualquer pessoa pode fazer rádio, e isso é bom, é democrático, é aberto. Cada um tem ideias e cada um pode colocá-las, não digo no papel, mas na internet. Porém, saber fazer, né? As pessoas precisam entender muito. Fazer rádio não é simplesmente costurar músicas uma depois da outra, do seu gosto musical. Você pode fazer isso, né? Pagando o ECAD um período X aí, mensal, e conseguindo, através de um provedor, que ele hospede a sua emissora da rádio, dá para fazer. Agora, vamos ver quem é que vai estar do outro lado ouvindo, porque tem o gosto parecido com você. E como a impressão digital a gente não repete, não tem muita facilidade de encontrar a irmã gêmea, então fica um pouco mais difícil. Meu querido José Neto, suas considerações finais como educador que foi e vai ser sempre, porque a gente não deixa de ser, para o jovem, para aquele sonhador, porque isso vai continuar existindo, aquele que gostaria de falar no rádio, que gostaria de ouvir a sua voz na latinha ou em qualquer outro recipiente, vamos aproveitar, mais digital do momento, não importa a marca, nem a procedência, enfim. O que você diria para esse jovem, essa jovem que ainda acha que é bom trabalhar no rádio e que quer fazer carreira? Olha, a primeira mensagem é não desistir do sonho, né? Apesar de todas as dificuldades que nós colocamos aqui, jamais deve desistir do seu sonho. Enfim, percorrer caminhos que o levem até ele. Só que, paralelamente a isso, é preciso muita leitura, é preciso muita educação, porque nós estamos vivendo um tempo terrível de idiotização, imbecilização da juventude brasileira. Eu não coloco aí a culpa na televisão, né? Os BBBs da vida, fazendas, BBBs, enfim, essas coisas terríveis que não levam a absolutamente nada, deformam o papel original do veículo de comunicação, que é o de informar, é o de entreter com formação educacional. Então, nós estamos aí num tempo terrível de idiotização. Hoje você tem entre 10 emissoras de rádio, 10 comentando o tal de BBB. Como é que foi ontem à noite? Quem é que vai sair? Quem é que não vai sair? Aí você tem os youtubers da vida, as youtubers da vida, né? Que nada mais são do que os velhos comentaristas, mas com um nível muito mais baixo, inferior. Então, tem vários problemas, mas não desista do sonho. Continue. Quem sabe você não consiga estabelecer um projeto de vida seu que lhe dê, né, sustento, que lhe dê financeiramente condições e que você possa também fazer o que gosta, montando, por exemplo, uma rádio com podcast, enfim, porque rádio mesmo, veículo, com transmissor, né, com funcionários, isso vai ser difícil, muito difícil fazer. Mas fica aqui a mensagem.
percorra os caminhos que o levem até o seu sonho, né? Com muita vontade, com muita força. Pergunta final, pergunta de $1 milhão. Dólares virtuais ou dólares criptografados, qualquer coisa assim. Meu caro José Nelo, se algum coordenador de rádio da nova geração lembrar, alguém falou, os pais comentaram, olha, tem um homem, José Nelo Marques, que tem uma boa voz, que fez um bom trabalho e tal. Por que você não coloca nessa rádio que você está dirigindo agora? Isso seria possível, Nelo? Sem dúvida, né? Sem dúvida, gostaria muito. Com pequenas condições, né? Não é nem salarial, né? Esse não seria nenhum problema. Mas, por exemplo, no meu programa eu não vou falar de BBB, a não ser para bater, né? Não vou falar de fazenda, não vou falar de artista, não vou falar de... Eu vou até entrevistar o teatro, o cinema brasileiro, a produção brasileira, mas não esse lixo que nós temos aí hoje sendo jogado, né, na goela abaixo da população brasileira. Isso não. Mas toparia, sim, para fazer um trabalho de nível, um trabalho legal. Não sei se teria audiência também, né? Esse é o grande problema. Mas, enfim, toparia sim, Luiz, toparia sim. E nesse momento final, quero agradecer muito o seu convite para participar dessa série. Repito aqui o que eu disse na abertura, me senti muito honrado em estar entre esses profissionais maravilhosos que fizeram e fazem a história do rádio. Parabéns pelo seu trabalho de deixar aí um legado, né? O que você está fazendo é deixar um legado. Quando as pessoas procurarem aí na telinha do YouTube, nos streamings da vida, o rádio, com certeza você será uma referência com esse trabalho, os 100 anos de história do rádio. Muito obrigado a você, querido companheiro, parceiro, amigo. A gente se encontra qualquer dia, em qualquer oportunidade, aí, seja em algum café, né? Talvez até no próprio Salomão, já citado aqui, de muita saudade, mas felizmente vivo, chegando aos 93 anos, e com aquela força e aquele vigor de quem, se estivesse no ar, estaria retumbando e fazendo as suas críticas, os seus comentários ainda serem recomentados. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua aula. Obrigado, Luiz. Você lembrou o Salomão, ele me ligou outro dia, falamos razoavelmente, né, quase toda semana, e falou, olha, 92 anos, e as pessoas ainda entendendo a minha voz. Falou, entendendo a sua voz? Não. Né? Ouvindo deliciosamente a sua voz e entendendo o que você fala. Né? Não é só a voz, mas é a ideia. Então, obrigado, um abraço. Outro, querido, até mais. Esse foi o nosso querido José Nelo Marques. Eu vou pedir um pouquinho de desculpas para vocês que estão acompanhando. Nós estamos com uma iluminação natural e conforme o sol vai mudando, ele vai passando pelo rosto e vai alterando um pouco a nossa iluminação. Isso vai ser corrigido no próximo programa. A você que esteve com a gente até agora, muito obrigado. Nós temos o podcast, como já foi citado, em todos os canais que você pode ver agora na tela e das redes sociais. Nós estamos sempre colocando a sequência de programas da série Vozes do Brasil e a gente promete voltar numa outra oportunidade, se Deus quiser, e na próxima semana, com mais vozes, com mais pessoas que fazem o rádio e que gostam daquilo que a gente gosta. Ok? Muito obrigado a você que esteve na sintonia e até breve, se Deus quiser.